Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem está vendo aí em algum período do dia diferente do que está sendo feito o vídeo, né? Estou fazendo agora à noite. Aqui quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Andrade, sou professor de História e técnico em Comunicação Visual, também sou técnico em Guia Turístico. E eu gosto muito de falar sobre alguns temas relacionados tanto à história, que é a minha profissão, mas gosto bastante de temas sobre a comunicação, tema relacionado a design gráfico, falo sobre temas variados, né? É, quem não deu uma olhada aí no perfil, não viu ainda que tem ali na descrição falando sobre que o perfil é dedicado a fazer comentários tanto da história, sobre fatos históricos, como também sobre questões políticas, né? Aliás, eu acredito que o perfil se alavancou mais pelas questões políticas, né? Eu sempre continuo com o meu marketing de guerrilha, né? Que para quem também não sabe o marketing de guerrilha que eu faço, eu geralmente faço um comentário relacionado à postagem. Eu gosto de fazer comentários nesses grandes players aí da mídia, né? Estadão, Folha, UOL, em determinados perfis que têm mais seguidores, eu faço comentários que são comentários meus, minha opinião, né? E geralmente no final do comentário que eu faço eu peço para me seguir. Eu vou marketing de guerrilha, até porque o Instagram, Facebook, acho que até o YouTube também, eles cobram para fazer a mídia do seu perfil. Então eu tô fazendo algo de graça, tá, gente? Eu não tô, pelo menos em primeiro momento, eu não tô cobrando nada de vocês, não tô pensando em fazer algo que seja pago. Então, para mim poder fazer minha própria propaganda, eu utilizo dessa questão do meu marketing de guerrilha, tá? Bom, esse vídeo aqui, gente, eu estou fazendo para falar sobre a diferença dos dois livros, né, que ficaram nesses últimos tempos aí bem em voga, que tem a questão do Príncipe de Maquiavel e o livro do Pequeno Príncipe do Antoine de Saint-Exupéry. Difícil falar o nome dele, tá? Vocês vão me perdoar aqui se eu estiver falando errado, tá? Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho que é isso, tá? Para quem tem um pouquinho mais de domínio aí do francês pode me corrigir, mas a questão né, pegando a pauta política atual, do que ocorreu, que eu não vou entrar na questão da pauta política, mas eu vou focar mais nos livros, porque, querendo ou não, pode ser algo assim que as pessoas até não tem muito contato, né? Apesar do Pequeno Príncipe ser um livro bem famoso, o Príncipe de Maquiavel também é famoso, e aí eu vou focar um pouquinho mais em falar sobre esses dois livros, tá? Até porque são dois livros que eu li recentemente, tá? Aliás, eu comecei a ler também o Príncipe de Maquiavel há muito tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, mas não me pegou. E aí depois eu ouvi o audiobook, já mais próximo agora, faz pouco tempo, tá? Acho que no fim do ano passado, ou no começo desse ano, não me recordo muito bem, em audiobook, tá? E depois eu ouvi também, já tinha lido também O Pequeno Príncipe quando mais jovem, e retomei agora com audiobook também, tá? O audiolivro. É, e qual que é a percepção que eu tenho, né? Então eu vou elencar aqui primeiramente o que é o livro do O Príncipe, do Maquiavel, tá? Esse livro, ele é um livro que, apesar de não ser tão comentado assim, né, pelo menos para quem não é muito adepto das questões políticas, que gosta dessas questões políticas, né, ou estuda, né, as questões políticas e ciências políticas no geral, ele é um livro que, em minha opinião, ele é crucial para o entendimento de certas práticas políticas ou até na questão ética, e aí como eu coloquei na postagem, né? Para quem não sabe, eu fiz uma postagem das duas diferenças, só que escrito. Eu acho que ele é fundamental para o entendimento da política atual e também para o entendimento do que era a política no passado, tá? Porque para um historiador é muito importante ver como que funcionava essa dinâmica da política, como que era a manutenção do poder.
E o príncipe ele é primordial para esse entendimento, tá? Porque ali, se eu não me engano, posso estar errado, são várias cartas que ele fez para um príncipe, né? Para algum governante de uma determinada região, em que essas cartas eram como se fosse, como eu posso dizer, dar um exemplo para vocês mais próximo da atualidade. É como se fosse um conselheiro, tá? Como se fosse um conselheiro externo, alguma coisa assim, um consultor, melhor dizendo, um consultor. E aí ele dá, né, várias dicas, ele dá vários meios, formas de fazer essa manutenção de poder, né? E aí tem vários, ele vai elencando ali para regiões que são tomadas e que você tem uma população que ainda tem muito apreço pelo antigo regime, pelo antigo governante. Então você está tomando uma região, é uma região que você precisa tomar cuidado, ele vai dando uma série de dicas. E ali, você ouvindo ou você lendo o livro, você vai perceber que ele utiliza ali de técnicas que você pode falar, nossa, isso não é muito legal. É uma coisa assim que tipo beira mesmo, em certos pontos, beira a crueldade, né? Mas aí, como eu coloquei na postagem também, porque existe o termo maquiavélico, né, que é geralmente colocado para as pessoas que são pessoas mais ruins, né, que agem de uma maneira antiética, que agem sem pensar ou que tem maldade assim inata, né? Mas a questão é que o estudo maquiavélico, o estudo político do que ele traz ali, naquele apanhado de dicas, de informações que ele está trazendo para príncipes, né, para governantes, é que, tanto que é o que pelo que eu vi o vídeo, eu não vi inteiro, mas é o que o advogado tenta ali trazer na fala dele, que é que os fins justificam os meios, né? Porque, assim, pode parecer que naquele primeiro momento a atitude do governante seja uma atitude cruel, mas ela pode ser uma atitude para tentar minimizar problemas futuros, que vai controlar a região, vai dar estabilidade para que você consiga realmente fazer a perfeita manutenção daquela área. Tá? Então, por exemplo, se você toma uma atitude que pode parecer mais bondosa em primeiro momento, a priori, ela pode ser uma atitude que ali no médio e longo prazo pode acabar destruindo o seu poder, pode tirar você deixa de ser o governante, ou você pode causar fome para aquela população. Então, ela, apesar de parecer algo, uma prática antiética, ela tem ali uma racionalidade, tá? Então, para finalizar aqui, para não fazer um vídeo muito extenso, né? É basicamente isso, tá? De uma maneira bem resumida aqui, tá? Tá bem resumida mesmo. O livro é muito mais, tem muito mais informação do que isso. É um livro que dá várias teses, várias teorias, mas pelo menos em minha opinião, eu acredito que isso seja um resumo relacionado ao Príncipe de Maquiavel. Já o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, ele eu até gosto mais dele, né? Mas assim, isso aí é relacionado a uma questão própria minha, né? É um livro que é considerado um livro infantil, mas eu até tive uma conversa com um estudante que estava falando que deram um livro para ele ler quando ele era criança, assim como eu, né? Ali na criança, transição entre criança e adolescente, ali 12, 13 anos. O aluno que eu conversei, se eu não me engano, tem lá seus 17 anos. E ele falou que ele não entendeu nada, O Pequeno Príncipe, apesar de todo mundo falar que é um livro infantil. E aí é interessante porque o Saint-Exupéry, ele faz no começo do livro dele, ele pede desculpa porque o livro está sendo escrito por um adulto, né? Por quê? Porque a gente vai acabar adentrando principalmente aí na ideia do livro, tá? O livro, ele não tem como, ele é um livro que vai falar sobre essa dificuldade de entendimento entre o adulto e a criança, tá? Ele, como eu coloquei de exemplo ali no começo do livro, a criança fica extremamente chateada porque o adulto não consegue entender, né? Eu não sei se eu estou lembrando corretamente, mas ele desenhou, acho que uma cobra, né? Era o desenho de uma cobra e o adulto acha que é um chapéu, né? Ou seja, você já começa a ter ali a,
a divisão entre o mundo do adulto e da criança, porque esse caráter do lúdico, ele é perdido enquanto a gente cresce, né? E eu acho que o principal do livro é isso, né? Tanto que o príncipe ele tá ali no planeta dele, os outros habitantes dos planetas, quando são os personagens desses outros planetas, eles estão apressados, eles estão extremamente ocupados com o trabalho deles, eles ficam fazendo contas e é algo que a criança não consegue entender e ela fica no mundo dela, né? Eu acho até que foi muito correto a opção do Exupéry sobre utilizar um planeta, né, para falar sobre o Pequeno Príncipe, porque é como se fosse vários planetas ali. Eles têm uma distância de galáxias mesmo. Quando ele encontra com outro planeta ali, com um habitante de outro planeta, esse cara não consegue conversar com ele, tá? E aí o livro ele sempre vai trazer isso, né? Tem frases muito legais, né? Como você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Acho que é mais ou menos isso, tá? Tô lembrando agora de cabeça, mas quando ele encontra ali a raposa, também tem algumas questões filosóficas muito interessantes, mas eu até acho que, assim, não é uma leitura mesmo para criança, tá? É porque, como ele fala, ele pede desculpa porque é um adulto querendo escrever algo mais relacionado ao infantil, e ali, de fato, realmente acho que é o principal problema para uma criança entender, porque ali é uma questão filosófica, tá? Tá falando sobre conforme a gente cresce, a gente vai perdendo esse caráter lúdico, essa questão da infância, a gente vai modificando o nosso cérebro pelo aprendizado que a gente tem, com todas as coisas que acontecem, os traumas, as lembranças boas, as lembranças ruins, que constroem o caráter, que constroem a personalidade. Todo esse tijolinho que todo dia vai sendo colocado ali, vai criando um muro para que você não consiga mais enxergar o mundo da criança. Tanto que hoje em dia, uma coisa que eu observo como pai, como a sociedade meio que em boa parte dela tem ódio de crianças. Tá? Eu acredito que seja ódio, não, ódio talvez é uma palavra muito forte, mas tem a raiva de crianças. Tá? A gente vê casos de violência nas escolas, de professores contra as crianças. Esses dias, faz pouco tempo, levei minha filha eu, minha esposa e minha filha minha filha tem 1 ano e 7 meses, eu acredito que ela estava com 1 ano, alguma coisa assim, e ela começou a chorar, tal, porque a mãe dela foi testar uma roupa, e aí todo o entorno começa a te olhar de uma maneira como se estivesse falando, nossa, que criança chata, que pai idiota, como é que ele não consegue tomar conta da criança dele, nossa, que criança irritante, que criança mimada. Só que, gente, o que eles estavam esperando ali, gente? Eles estavam esperando que eu batesse na minha filha, eu não vou bater na minha filha, né? Até porque eu sou contra a agressão. Só que as pessoas, elas colocam essas barreiras contra as próprias crianças. As crianças como sendo as vilãs. Esses dias mesmo, esses dias não, ontem eu estava vendo uma postagem, ou foi hoje mesmo, de uma mulher que recrutava candidatos para alguma vaga, que colocou que era muito difícil contratar mulheres que tinham filhos. Tá? Ou seja, a sociedade cria barreiras contra as próprias crianças. Né? E o livro do Saint-Exupéry, ele fala ali de uma maneira um pouco mais trazendo uma ludicidade na leitura, né? Mas eu acredito que em base seja isso, tá? É um livro que é considerado um livro infantil, mas eu acho que também tem um caráter ali para adulto, tá? É uma crítica ao próprio adulto ali, né? Ele mesmo critica ele, como eu falei no começo do livro. Não sei se ele tinha filhos, eu não cheguei a estudar mais profundamente a biografia dele. Eu sei que o que é interessante, que eu coloco também na postagem, é que em um momento o Pequeno Príncipe ele desaparece no livro, né? Tô dando um spoiler aí para quem talvez não tenha lido ainda o livro de 40 e 43, né? Eu acho que não é spoiler porque faz tempo já o livro, mas a questão o Pequeno Príncipe desaparece e tal qual o Pequeno Príncipe também, o Saint-Exupéry também desaparece numa missão ali durante a Segunda Guerra Mundial, lutando contra os nazistas. Tá? É um período que ele vai para os Estados Unidos, se eu não me engano, ele escreve isso, deixa esses escritos com uma amiga dele, né? E ele volta para a batalha que estava ocorrendo ali na Europa, né? Naquela parte ali
do norte da África, e ele sendo piloto também, se eu não me engano também é um aristocrata, ele acaba desaparecendo, tá? Mas enfim, gente, eu quis trazer um pouco sobre o livro, os livros no caso, né? Porque eu acho que são dois livros muito interessantes, são livros muito bacanas de se ler, tá? E aí, para quem ainda não leu, desculpa por estragar um pouco a leitura, principalmente do Pequeno Príncipe, né? Mas assim, gente, é, eu acho que, independente do que eu falei aqui, eu acho que você tem que ler, porque são livros que são realmente clássicos, tá? O Príncipe falando sobre essa questão política, que é importante a gente entender como que é o modus operandi do pensamento de muitos políticos atuais e do passado também. Como historiador, para mim é muito caro esse tema. E para o Pequeno Príncipe, para a gente ter essa análise crítica sobre essa questão. Não só o Pequeno Príncipe, tá? Eu posso lembrar aqui, não lembro o nome do autor, mas eu lembro o nome do conto, que é a, a Porta no Muro, se eu não me engano, tá? Que também fala um pouco sobre algo parecido com isso do Pequeno Príncipe, essa perda de conexão com a infância, tá, gente? Bom, eu estendi bastante o vídeo aqui, não queria ter chegado até esse tanto, mas é difícil você falar de dois temas tão densos em pouco tempo, tá bom? Bom, para finalizar, eu quero deixar um abraço para todos vocês. Quem não me segue, tenta seguir, não gostou, é aberto, tá? Você pode começar uma discussão. Às vezes eu respondo, não respondo, porque apesar de sempre brincar, o perfil se chama Voz do Tempo, mas eu não tenho tanto tempo assim, tá? Tanto que faz tempo que eu não estou conseguindo fazer postagens de forma regular, tá? Porque precisa corrigir prova, precisa ajudar na organização da escola, minha filha também, né? Claro que comparado à minha esposa, o tempo que ela despende para o cuidado da minha filha é muito maior, mas eu também tento ajudar ali no que eu posso e no que eu não posso também, né? Mas é isso, gente, tá bom? Um grande abraço, vamos se ver, vamos continuar aí debatendo, né? Porque eu acredito que a educação também permeia o debate, tá? A discussão, vamos fazer o tema, né? Independente se você é direita ou esquerda, vamos fazer o tema fluir, vamos discutir, claro, sempre mantendo o respeito, sempre mantendo a calma, e vamos nessa. Espero que todos continuem muito bem, que todos estejam bem. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.